Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar a história do Seu Galvão e da Dona Fluência. No último capítulo a gente terminou com aquela vibração dos dois se tocando e de repente, né, o Seu Galvão acordou e falou assim, o chá. E aí pegou as folhas que tinha colhido, colocou na vasilha e colocou para esquentar com a água. E aí a Dona Fluência falou assim, uai, você coloca a folha no fogo junto com a água. É bom colocar a folha, colocar água quente na folha. Aí o Seu Galvão olhou assustado, assim, espantado, assim. Uai, então faz do seu jeito, falou assim. Assim, um pouco meio receoso, né? Porque ele sempre fazia o chá colocando a folha no fogo com a água. Aquilo meio que despertou os dois daquele momento, né? E aí eles entreolharam assim e nesse instante eles acabaram esperando em silêncio o chá ficar pronto. Seu Galvão, ele foi pegar algumas guloseimas na onde ele guardava para colocar à mesa, e a Dona Fluência terminou de fazer o chá, né? E ela reparou na casa, reparou no Seu Galvão, né? No estilo de vida do Seu Galvão, e percebeu que ele gostava das coisas muito arrumadas, né? As coisas assim, muito arrumadas. E ela achou aquilo interessante. Bom, o que aconteceu então? Durante a conversa do chá, durante o chá que eles tomaram junto, eles foram meio que desbrotando o sabor, né, daquela adrenalina, daquele contato, e foram desaguardando, né, aquela atividade toda cair dentro deles. E aí eles olhavam um para o outro, tentavam falar alguma coisa. A Dona Fluência perguntava pro Seu Galvão sobre o passado dele, e aí ele tentava explicar, né, como que o pai dele cuidou dele e como é que ele via a vida, né? Como que era esses preceitos dele, né, de entender a vida a partir dos conceitos que o pai passou, né? A mãe dele morreu cedo, e aí no momento oportuno o Seu Galvão também fazia algumas perguntas, porém o Seu Galvão era mais tímido, né? Só que na presença da Dona Fluência ele até conseguia responder, né? Com calma ele respondia. E aí sempre quando ele respondia ele tinha uma certa desaguar, né? Ele respondia e abaixava a cabeça assim e ficava assim uns 3 segundinhos assim e depois levantava, né? Uma coisa, né, de como a gente representa fim de texto, a gente coloca ponto final,
e começa com um novo parágrafo. O seu Galvão, quando ele respondia uma pergunta, ele fazia assim, ó. Aí depois de uns 3 segundos ele levantava a cabeça. E aí aquilo também chamou a atenção da Dona Fluência. Aí Dona Fluência também reparou nos plantios do seu Galvão. Viu que ele tinha uma variedade boa e que ele sabia mexer com agricultura, né? Era a base do sustento do seu Galvão. De vez em quando ele resolvia alguns serviços que as vizinhas e os vizinhos pediam ele para poder ajudar e ganhava alguma coisa em troca também. E aí dessa agricultura ele tinha sempre uma semana que ele ia vender os excessos na cidade, né? Que ficava uns 10 quilômetros mais ou menos da onde que ele morava. E aí ele perguntou assim, aonde que a Dona Fluência morava. E a Dona Fluência falou com ele assim, olha, eu não tenho casa. E aí o seu Galvão assustou. E aí foi aí que houve um choque, né, no seu Galvão. Ele perguntou, como assim você não tem casa? Aí ela falou assim, eu sou andarilha. Aí o seu Galvão não entendia o que era isso. Andarilha? Como assim? E aí a Dona Fluência explicou que ela não, ninguém suportava ela, porque ela quando ela conversava com os outros, ela começa a falar e acaba atropelando os outros, e ela não suporta desaforo quando ela tá falando. Então ninguém da família dela gostava dela, e ela percebia isso desde cedo e saiu de casa muito cedo, porque ela também, por ninguém gostar dela, ela também não gostava de ninguém. E aí ela saiu bem cedo, né, de casa com um grupo de pessoas, né, que sempre passavam na região onde ela morava, e foi com eles. E aí nessa ela aprendeu a caminhar, né, ir de lugar em lugar e arrumar estabilidade para poder ficar um tempo. E aí nesse tempo que ela estava na onde que o seu Galvão morava, né, ela conseguiu um lugar lá na cidade para poder ficar. E aí ela pagava ajudando com algumas atividades domésticas. E ela sempre fazia isso. Às vezes ela conseguia lugar para poder ficar de graça. Às vezes ela ficava em cômodos vazios. Sempre ela arrumava algum lugar para ficar. E o seu Galvão, quando escutou ela falando, sentiu uma dor no peito, né, uma agonia, e ficou ressentindo assim, mas como? E aí a Dona Fluência rindo assim, sem dor nenhuma, ela falou assim, eu aprendi, eu aprendi, essa é a minha vida agora, né, eu me sinto bem assim e tal. E aí o seu Galvão ficou meio arrepiado assim, porque ele nunca pensou que isso era possível, né? Ele pensa que nem animal consegue viver assim. Então ele achou isso muito diferente das pessoas que ele conhecia do seu redor, né? E como a gente está falando de uma época bem passada, de 1800 e alguma coisa, as pessoas elas não tinham, a maioria das pessoas não tinham muito conforto, né?
trabalho sempre era bem pesado. Então sempre tinha um trabalho sobrando. E aí a Dona Fluência conseguia trabalhar pesado. E pra Dona Fluência, a vida do seu Galvão era vida de rei, né? No caso, assim, vida de rico pra nós hoje em dia. E aí ela foi contando, e aí eles foram se alegrando e foram se entendendo durante essas conversas. A Dona Fluência, então, no fim, agradeceu bastante. E o seu Galvão ficou um pouco triste, né? Que já estava na hora dela ir. E aí, beleza, aí ela se foi. Aí nessa noite, o seu Galvão, deitado na sua cama, ficou pensando demais na Dona Fluência. E ficou assim, nossa, mas ela podia morar aqui. E a gente podia isso, aquilo, ser um casal. Aquelas coisas, né? Seu Galvão foi pensando, né? Claro que do jeito dele. E a Dona Fluência, né? Ela também, né? Ela ficou pensando muito no seu Galvão. E pensando assim, uai, parece que esse homem encaixa em mim. Eu me encaixo nele. Eu acho que eu abriria a mão da vida que eu levo pra ficar com ele. O único problema é que eu não sei se ele vai me aguentar. Porque ninguém gosta de mim depois de um tempo. Depois a gente vai falar desse ninguém gosta da Dona Fluência, porque é uma característica que ela tem, né? O pessoal não gosta porque ela geralmente, quando ela fala sobre tudo e com muita autoridade, né? E às vezes ela até entra em conversa dos outros. E aí ela sempre desbanca a autoridade na fala, né? Tudo que ela fala com um ar de autoridade que deixa as pessoas um pouco confiadas, né? Desconfiadas. Como pode uma pessoa, né, saber tanto sobre tudo, responder sobre tudo, assim? E a Dona Fluência era esse tipo de pessoa, né? Ela não aceitava falar sobre algo e não ter certeza, né? Ou falar expressando certeza, né? E aí essa era a Dona Fluência. Bom, no outro dia, né, na manhã seguinte, o seu Galvão foi resolver suas coisas, né, fazer os seus trabalhos. E aí, na hora do almoço, ele pensou assim, na hora que ele estava almoçando, ele bateu na mesa assim, pá! Isso não pode acontecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Jogou a comida pra lá, ele já não estava muito com fome mesmo, estava com o estômago arrupiado, pensando na Dona Fluência, e já saiu às pressas. Quando ele saiu, né, foi sair da casa, né, da casa para poder ir atrás da Dona Fluência antes que ela fosse tarde demais e ela saísse da cidade. A Dona Fluência estava bem no portão, prestes a bater. Só que ela estava meio que assim, será que eu bato aqui? Será que eu chamo ele? Será que eu falo o que eu tô pensando? E aí o seu Galvão tomou um susto, e nesse susto ele ficou feliz, impressionado e ficou um pouco paralisado também. E olhando para ela assim, com o coração batendo muito mais acelerado, porque já estava acelerado. Porque ele estava prestes a correr atrás da Dona Fluência. E quando ele viu que ela já estava ali, o coração dele começou a bater demais. E aí deu vontade dele de desengritar com Deus, né? Assim, olha que... Sabe, cara, aqueles gritos de felicidade.
Bom, e aí ele se conteve e olhou para Dona Fluência. E aí depois que ele conseguiu se conter desse aumento do batimento cardíaco, dessa pressão, ele falou com ela assim: nossa, eu já estava indo atrás de você, com um pouco de vergonha, né? Aí ela olhou assim, abaixou a cabeça, né? Segurou, tava com os braços apertadinhos assim, né? Segurando. E arrastando o pé no chão, assim, no cascar. E aí ela fala assim, meio tímida, um pouco chorosa. E aí ela foi e não conseguiu falar nada. Ela foi tentar falar assim, falar com ele, né? Mas ela não conseguiu falar. Por incrível que pareça. Ela que é forte da fala, não conseguiu falar. E aí a única coisa que ela fez foi abrir os braços, abraçar o seu Galvão e começar a chorar. O seu Galvão assim não entendeu nada, só que o calor do abraço da Dona Fluência o acalmou e ele entrou em ressonância com ela, né, em vibração com ela, muito momentaneamente, né? Muito assim, na hora que ela, após um tempinho bem pequeno, ele conseguiu entrar nesse calor dos braços da Dona Fluência. E aí eles ficaram ali uns 2 minutos derretendo assim, um no braço do outro, até que Dona Fluência baixou o choro, né? O choro baixou um bocado. E aí eles deram as mãos e entraram para dentro da casa. Esse é o terceiro capítulo, né? O capítulo em que eles consentem uma afirmação no qual eles afirmam que um precisa do outro mesmo. Eles não sabem porquê, né? Não tem como responder. Então é mais a história que vai falar. Já começando o quarto capítulo, então, esse quarto capítulo a gente vai falar sobre um pouco das características da Dona Fluência, né? Vamos descrever a Dona Fluência. A Dona Fluência é uma pessoa que nasceu numa família pobre, a uma distância mais ou menos de uns 500 quilômetros da onde que eles estão agora, né? Aonde que ela nasceu, né? Na família que ela nasceu, o pai dela tinha muita dificuldade para poder conseguir sustentar a família. Então ele vivia estressado, né? A fome sempre o apertava. Ela é a quarta filha da família. E aí ela, né, como é a quarta filha, ela tinha dificuldade de se envolver com os irmãos mais velhos. Então ela sempre se sentia sozinha, só que sempre via a autoridade dos irmãos e captava essa autoridade. E aí um irmão falava de uma coisa, outro irmão falava de outra coisa. E os irmãos era assim, era 2 irmãos e uma irmã que ela tinha. Então, os irmãos era assim, eles trabalhavam, ajudavam o pai quando o pai tinha serviço. E aí eles precisavam esperar pacientemente a colheita no quintal deles, né? A casa era pequena, os 4 ficavam num quarto e a mãe e o pai no outro. Banheiro era fora de casa, ou seja, não tinha saneamento básico adequado, nem mesmo eles entendiam sobre isso na época. Eles mais comiam comida e tentavam comida colhida e tentavam aprontar elas no fogo a lenha.
E de vez em quando ele ajudava os vizinhos, né? É igual o seu Galvão, né? Atual, na atualidade da história. E Dona Fluência, ela foi crescendo e ela não gostava porque ela queria brincar, ela queria conhecer as coisas, tirar as dúvidas, mas ninguém respondia a ela. Então ela tinha que inventar, né? Inventar para as dúvidas dela um aconchego, para aquilo não ficar doendo nela, né? A falta de saber. E aí ela ia e se perguntava para a natureza, pegava as pedrinhas e ficava roçando ela nas coisas. Então ela desenvolveu uma habilidade, né, de encorajamento, porque ela pegava nas coisas, ela se importava com as coisas, ela perguntava para as coisas, mesmo sabendo que as coisas não tinham vida, que não eram igual a elas, ela perguntava. Ela falava com as plantinhas: oi, dona plantinha. Oi. Então ela desenvolveu muita oralidade quando era pequena, a ponto de conseguir, na oralidade, falar grosso, falar apertado, falar manso, como um instrumento mesmo musical. E nisso, ela dentro de casa, ela falava muito, né? E os irmãos não, os pais também não. E os pais ficavam super nervosos com ela, mandavam ela calar a boca, falavam e ela chorava, né? Aí ela ia por seu quarto e ficava chorando, e ela não aguentava, se sentia muito apertada. Um certo dia, ela levantou bem cedo e saiu. E aí nessa saída ela encontrou um pessoal na rua, né? Que perguntou ela, que chegou e perguntou para ela: o que você está fazendo bem cedo, assim? Isso não é lugar de criança, não? Porque ela tinha uns 13 para 14 anos. E aí, só que aí ela conseguiu contorcer a pessoas que perguntaram ela na palavra, né? E aí eles deixavam ela em paz e ela seguia em frente. Ela falava que estava indo fazer uma coisa para os pais, isso e aquilo, e aí ela conseguia ir à frente. Num vilarejo mais à frente, depois de uns 30 quilômetros de onde que ela estava, ela conseguiu comida, né, falando, conversando, e conseguiu até ficar lá uns dias. Nessa que ela ficou lá uns dias, ela foi conhecendo outras pessoas, e aí ela fez a mesma coisa, né? Depois de uns dias ela saiu do lugar que ela estava e foi tentar fazer a mesma coisa. E aí ela foi progredindo nessa de andar adiante, né? Ela não tinha nada, sempre quando ela chegava em algum lugar ela procurava rios, pedia roupa, pedia comida, falava sobre a sua situação, sem deixar parecer que ela era fraca, mesmo com 13, 14 anos. Naquela época, essa idade já era idade de menino trabalhar, né? Então o menino ficava forte, aguentava muita coisa. E aí a Fluência, né, na época, Flu, ela se chamava, falava com os outros para chamar ela de Flu. A Flu, então, foi crescendo assim. E ela conheceu homens que até ofereceram coisas para ela, mas ela não aguentava ficar. Os homens não aguentavam ela e ela mesma não aguentava ficar presa. Ela sempre tinha
essa dentro dela de que ela tinha que estar andando, né? Andando. E aí ela conseguia assim ficar um ano quieta, e aí depois desse ano aquilo tomava conta dela, e aí ela saía, ela abandonava a vida que ela tinha começado com alguém, com um cara ou com uma família que ela conheceu que acolheu ela. E aí ela trabalhava de doméstica para essa família enquanto ela recebia moradia, estabilidade. Ela chegou a receber até educação numa das famílias que ela ficou lá para os seus 22 anos. Ela aprendeu a ler, né, trabalhando de doméstica para uma família. E nessa dela aprender a ler, ela gostou bastante. E aí ela começou a ficar mais em silêncio. Porém, agora ela, com a leitura, ela falava com propriedade, né? E aí ela começava a aprender. Só que na época era muito difícil você ter o que ler, sabe? Nessa época era muito difícil. E às vezes ela mesmo nem se dava por conta, né? De procurar essas coisas. Mas quando achava, ela conseguia ler. Então, assim, nesse meio tempo, essa era a Dona Fluência. A estatura dela, ela é magra, né? Pele clara, cabelo preto, 1,60 m de altura e mais ou menos isso, 1,60 m de altura. E aí, com 27 anos, ela conhece nessas andanças, ela conhece o seu Galvão, que desperta um sentimento nela que ela nunca sentiu, né? É algo que transcendeu ela mesma, que deixou ela muito curiosa, como se fosse uma revelação, um milagre, alguma coisa assim que a gente chama. Então esse é o capítulo 4. Essa é basicamente a Dona Fluência, resumindo assim a história dela. E eu vou parar por aqui, né, nessa novela, nesse 4º capítulo, e aí depois a gente continua desenvolvendo a história. Um abraço para vocês, até o próximo programa.